Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Este domingo, na primeira leitura, ela nos traz a figura de Jó. Jó, que era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que vivia as leis de Deus, mas Deus permitiu que ele sofresse. Porque também é um pouco da realidade, da nossa realidade. A vida muitas vezes também é um sofrimento. Mas Jó nos ensina que o sofrimento dele, ele não fala para qualquer um, ele fala próprio para Deus. Ele abre o seu coração para Deus. E o sofrimento dele é um sofrimento muito grande, porque ele compara aqui com o mercenário. Diz que a vida de um mercenário que rouba, que faz as coisas erradas, que às vezes fica fugindo, mas ele tem um descanso. Ele tem momentos de descanso, momentos de prazeres, momentos de ficar em paz. Também um escravo, ele fala, ele compara a vida dele com um escravo. Fala também um escravo que tem que obedecer ao seu senhor, que muitas vezes é judiado, que muitas vezes sofre. Ele também tem os momentos de descanso, tem os momentos em que ele pode repousar, descansar. E fala sobre o assalariado que trabalha, às vezes trabalha para ganhar pouco, mas ganha alguma coisa. E esses assalariados, que é a maioria, que sofrem, o suor do dia a dia, que padecem por pouca coisa, por pouco dinheiro, também eles têm um momento de descanso. Mas Jó não tinha nenhum momento de descanso. Jó nasceu até deitado, ele tinha dores. Em pé ele tinha dores, não tinha nenhum momento de descanso. Parecia uma situação, era uma situação de totalmente desesperadora, como ele diz, sem esperança. Só que a esperança dele é só o Senhor. Por isso ele fala com o Senhor, porque o único que poderia intervir na sua vida era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Jó nos ensina que nós podemos abrir o nosso coração nos momentos de dificuldade, mas abrir ao Deus, aquele único que pode, de fato, resolver a nossa vida e vir ao nosso auxílio. Mesmo quando as coisas parecem desesperançosas, parecem que não tem mais jeito. Deus,
ele pode dar um jeito. E de fato, nós vemos no Evangelho que Jesus, quando entra na casa de Pedro, eles logo falam da sogra que está doente. Não é que eles falam para que Jesus cure ela, ele fala: olha, minha sogra está doente. Por quê? Porque ele, entrando na casa, ele entra na intimidade daquela família. Ele entra na intimidade do dia a dia daquela família. Imagina você receber um convidado de honra em casa e você não ter nada pronto, você não ter preparado nada. Quem é que deveria preparar? Era a sogra. Porque aqui não fala que nem que existia, que estava junto algumas mulheres. Quem servia era sempre a sogra. Só tinha a sogra para ajudar a servir. Então é ela que estava encarregada de preparar alguma coisa. Então eles falam: olha, sinto muito, mas você vai encontrar a casa meio desbagunçada, não vai ter nada para comer, vai ser meio assim. Por quê? Porque a sogra está doente. É interessante porque não se fala da esposa de Pedro. Se fala que se pressupõe que ele foi casado, mas como não se fala dela, se pode levar em consideração que ela pode ter sido já, deve ter falecido, já quando Jesus o chamou. Então, quando Jesus o chamou, ele estava livre, não tinha filhos, porque a esposa deve ter morrido jovem, né? É uma suposição, porque o Evangelho não fala dela. Porque se ela estava em casa, ela teria ajudado a sogra. Aliás, ela deveria preparar as coisas. Mas Jesus é aquele que, vendo a sogra, vai ao encontro dela. Vai ao encontro dela e segura pela mão, puxa e a cura. Jesus é aquele que nos cura do pecado. É aquele que quer nos tirar do pecado. Porque toda enfermidade, o que ela é? É uma desorganização, é algo que dentro de nós não está de acordo com a criação de Deus. Dentro de nós tem algum mal que nos faz mal. E esse mal, muitas vezes, ela também é por causa do pecado. No caso de Jó, não era o pecado, era uma permissão de Deus. Então ela pode ser uma permissão de Deus para que nós possamos nos converter, ou para que nós possamos dar o nosso testemunho, ou pode até ser consequência do nosso pecado, ou do pecado da humanidade. Do pecado também da humanidade pode ser uma consequência disso. Mas o Senhor é aquele que pode nos curar, é aquele que vem ao nosso encontro para nos curar. E de fato depois vieram outras pessoas e Jesus curou muita gente e expulsou muitos demônios. Só que Jesus depois se retirou. Quer dizer, quando todo mundo estava dormindo, ele se levantou e foi no lugar deserto para rezar. Jesus é aquele que sabe estar no meio do povo, diante de uma multidão, mas ele também sabe ficar só. Ele não precisa ficar todo o momento do barulho, na bagunça. Aliás, ele prefere estar só. Ele consegue ficar com os outros na barulho, no bagunça, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à pessoa. Mas ele é aquele que sabe ficar só, que sabe silenciar, que quer escutar a voz de Deus. Uma outra coisa, a sogra foi curada e logo se levantou para se colocar em serviço. Primeiro, para demonstrar que ela de fato estava curada completamente. E depois, porque o Senhor, quando age na nossa vida, Ele age por completo. Então, se uma pessoa foi curada e não se levanta para olhar o próximo, não sabe se colocar em serviço,
tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor, Ele nos cura para que possamos dar o nosso testemunho, para que possamos servir o nosso próximo, para que possamos ir ao encontro do outro, assim como Ele fez, assim como Jesus fez. Ele foi ao encontro da sogra e a curou. Ele foi ao encontro, essas pessoas foram ao encontro dele, ele aceitou recebê-las e curou muitos e expulsou demônios. A cura, ela também muda, transforma o nosso coração, nos leva a fazer algo, não a ficar lá contemplando, parado. Nos leva a fazer algo. E Jesus sobe para rezar, se esconde dos outros, para poder ficar um pouco a só. E depois o encontram, e aí Jesus vai dizer, aliás, eles queriam, falar, olha mestre, o que você está fazendo? Então, já tem uma fila lá, já tem um monte lá de gente já à procura do Senhor, para curar, para expulsar demônios. Então vamos lá, vamos voltar. E eis que o Senhor vai dizer que ele deve ir para outros povoados. Por quê? Porque não foi para isso que ele veio. Jesus não veio para curar, para expulsar os demônios. Ele também faz isso como sinal de que ele é o Senhor. Ele também faz isso para que as pessoas se convertam, para que as pessoas acreditem naquilo que ele está falando. Mas ele veio para proclamar o Evangelho a todas as criaturas. Então ele também foge um pouco daquele alvoroço, porque ele não veio para ser exaltado como um curador. Ele não veio para ser exaltado como um que expulsa os demônios. Ele veio para dar o testemunho dele, fazer a vontade de Deus. E naquele momento ele deveria pregar o Evangelho. Então Jesus, ele foge daquelas pessoas para que ele possa ir ao encontro de outras. Fazer o quê? Pregar o Evangelho. E aí Paulo, ele vai dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não proclamar o Evangelho. Eu me coloco como escravo do Evangelho, não porque ele é uma pessoa inculta, uma pessoa que não tem o que fazer, ou ele quer dinheiro. Ele faz isso porque ele ama a Cristo. Porque ele ama a Cristo, ele se coloca como escravo do Evangelho. Porque ele precisa falar de Jesus Cristo, ele precisa testemunhar aquilo que Deus realizou na sua vida. Ele sente essa necessidade de falar, de proclamar as belezas de Deus. E olha que ele sofreu muito, olha que ele padeceu muito, só que padeceu esperando e confiando no Senhor. E foi o Senhor que deu força a ele. E é essa força que o levou a proclamar o Evangelho. Se nós não estamos evangelizando, é porque não amamos a Cristo. Se nós só lembramos de Cristo quando tem um momento da nossa oração pessoal, quando tem, ou se nós só lembramos de Cristo quando vamos à igreja, nós não estamos amando a Cristo. Não estamos amando a Cristo. Estamos buscando outras coisas, estamos buscando as ilusões deste mundo. E como o Senhor pode nos curar? Nos curar do pecado, nos curar de uma vida errada. Como o Senhor pode vir e agir na nossa vida se nós não o procuramos, pelo menos? Não buscamos, pelo menos, amá-lo? Como é que pode? Se nós não conseguimos ficar, às vezes, 5 minutos quieto, em silêncio, com o Senhor, apenas olhando para Ele,
deixando com que Ele nos olhe, deixando que Ele olhe a nossa vida. Muitas vezes precisamos cantar, precisamos louvar, então se expõe o Santíssimo e logo se liga a bateria, se liga o violão e cantamos, ou fazemos uma pregação, ou vamos ler um livro, que são coisas às vezes boas, que tem também o seu lugar. Mas quantas vezes eu consigo, o quanto eu fico em silêncio diante do Senhor, o quanto eu escuto a sua voz, como é que eu posso dizer a Ele como está a minha vida, se eu não fico quieto diante dEle? Como é que eu posso me abrir com Ele e falar como Jó, olha, a minha vida está um sofrimento, se eu não fico quieto diante dEle, se eu não me coloco na presença dEle, se eu não busco a Ele, se eu não busco conhecê-lo? Então eu só vou na missa, só vou no grupo de oração, só vou na igreja para jogar, esquecer um pouco a minha vida, jogar um pouco do meu peso, mas eu não vou na profundidade do meu problema. Eu não abro para o Senhor as minhas feridas para que Ele possa curar. Eu não me mostro a Ele como eu sou. O Senhor quer isso, Ele quer entrar na sua casa, isto é, entrar na sua intimidade para curar as suas feridas, para te dar essa possibilidade de se reerguer logo, para mostrar aos outros, com o seu trabalho, com a sua atitude, o quanto você o ama, porque foi amado por Ele, porque foi curado por Ele, porque foi tocado por Ele. Eis que o Senhor quer nos dar a sua mão. Nós é que precisamos ver, enxergar e pegar na sua mão, confiar nele, para que Ele possa nos levantar, para que Ele possa, assim nos levantando, possa nos curar das nossas feridas internas e de todas as nossas feridas, que muitas vezes são causa dos nossos pecados. Procuremos confiar no Senhor. Ele é o único que pode nos curar. Ele é o doutor, o médico, mas Ele também é o remédio. E de fato, nós o recebemos na Santa Eucaristia. E o quanto nós abrimos o nosso coração a Ele. O quanto nós abrimos para que Ele possa vir e curar as nossas feridas. Procuremos fazer essa experiência, procuremos nos abandonar no Senhor, procuremos confiar nele, porque Ele é o único que pode de fato nos curar. Que o Senhor nos ajude, que possamos de fato, tendo essa experiência, manifestar com a nossa vida, com a boca, com as nossas ações, o grande amor de Deus nas nossas vidas.